Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será feita de maneira remota, né? Trata-se de uma aula gravada em que nós vamos falar sobre o nosso quarto tipo de técnica de integração, que é a integração por frações parciais. A integração por frações parciais é usada basicamente para resolver o caso em que você quer calcular a integral de uma função racional, né? Do tipo p de x sobre q de x, onde p e q são polinômios. Então, define-se função racional como a função h do tipo p de x sobre q de x, onde p e q são polinômios e q diferente de zero. Para calcular a integral da função racional, escrevemos-as de forma de uma soma de funções mais simples denominadas frações parciais e, por conseguinte, calculamos a integral. Então, qual é a ideia? É transformar essa função racional em uma soma de funções racionais mais simples. Há vários casos a serem estudados. O primeiro e mais simples é o caso em que o grau do numerador é maior do que o grau do denominador. Então, quando o grau do numerador é maior que o denominador, é possível fazer uma divisão de polinômios, obter uma função quociente e um resto. E aí nós podemos escrever, né, isso por uma simples função de por uma simples divisão de polinômios. O primeiro caso linear, ou o primeiro dos casos em que o numerador tem grau menor do que o denominador, são os casos lineares, né? O primeiro é quando você tem fatores lineares distintos. Veja que se nós aplicarmos uma fatoração nesse numerador, ou nesse denominador, eu posso reescrevê-lo como x menos 2, x menos 1. E aí, qual é a ideia? A ideia é que eu transforme essa fração em uma soma de frações nos quais os denominadores são x menos 2 e x menos 1. Então, vou resolver a identidade. 5x mais 4, x menos 2, x menos 1, tem que ser igual a uma fração com denominador x menos 2 e uma fração com denominador x menos 1. Aí a regra geral para todos os casos de fração parcial é que se aqui o numerador tem um grau menor do que o denominador, os numeradores aqui vão ter graus menores do que o denominador também. Se o denominador é de primeiro grau, aqui em cima esperam-se constantes. Então, eu vou dizer que aqui é A e aqui é B. E as frações parciais consistem justamente em você achar A e B que torne essa soma verdadeira. Bom, e aí, basicamente, a gente vai pegar e desenvolver essa fração. Aqui eu posso tirar o mínimo, o múltiplo comum, x menos 2, que é um produto, x menos 2, x menos 1. Aí, para encontrar cada termo aqui no numerador, eu multiplico e divido, né? Então, dividindo x menos 2, x menos 1 por x menos 2 dá x menos 1. Multiplica isso por A. Dividindo x menos 2, x menos 1 por x menos 1, dá x menos 2, multiplico por B. E aí, basicamente, o que eu tenho que fazer é o quê? É encontrar A e B nessa identidade. Eu posso sair desenvolvendo e identificar os termos, né? Para que esses dois polinômios sejam iguais, é necessário que os fatores x e constantes sejam iguais, e eu resolvo um sistema de equações, ou eu posso simplesmente atribuir valores para x convenientes, que é o que torna o cálculo mais rápido. Então, veja, se eu adotar x igual a 1 nessa igualdade, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 5 vezes 1 menos 4 é igual a A, que multiplica 1 menos 1, mais B, que multiplica 1 menos 2. Ou seja, quando eu adoto valores para x que anulem A
para eu encontrar B e que anule B para eu encontrar A. Dessa primeira relação aqui, aqui corta, né? Aqui corta, aqui vai ficar menos B, passa para cá B. E aqui vai ficar 5 vezes 1 dá 5, menos 4 dá 1, passa para lá menos 1. E aí a outra, para eu encontrar A, basta eu anular B. Então eu vou colocar x igual a 2. Então eu vou ficar com 5 vezes 2 menos 4 é igual a A, que multiplica 2 menos 1, mais B, que multiplica 2 menos 2. Aqui se anula o B. Então, eu vou ficar com A igual a 5 vezes 2 dá 10, 10 menos 4 dá 6. Então, A igual a 6. E aí eu posso, então, escrever 5x menos 4 sobre x ao quadrado menos x menos 2 como a soma entre 6 sobre x menos 2 e menos 1 sobre x menos 1. Então, a integral que eu quero calcular vai ser uma soma das integrais de A mais o B, que é menos 1, né? E aí, bom, nós sabemos que essa integral ela é do tipo logaritmo, né? Se eu tenho um x aqui de primeiro grau, eu posso simplesmente dizer que x menos 2 igual a u, du igual a dx, então vai ficar uma integral de 1 sobre u, né? E aí nós temos a resposta dessa integral, que é 6 logaritmo de x menos 2 menos logaritmo de x menos 1. Então, esse é o primeiro caso. É o caso em que você tem fatores lineares distintos. Para cada fator linear, você vai ter no numerador uma constante. O segundo caso é quando nós temos fatores lineares repetidos. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma potência de x mais 1. X mais 1 ao quadrado. E aí, quando acontece isso, nós temos que forçar que, na hora que você tirar o MMC da parte que tem frações parciais, ele fique igual ao MMC do outro lado. E aí, como é que nós fazemos isso, né? Da mesma forma que no exemplo anterior, cada fator linear recebe no numerador uma constante, então eu vou ter um A sobre X, e para o fator repetido, no caso que é o X mais 1, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir esse termo sobre X mais 1, certo? Então eu vou ter que ter um termo de primeiro grau, X mais 1, e um termo de segundo grau, X mais 1 ao quadrado, onde em ambos eu tenho constantes no numerador. Basicamente, se eu tiver um fator linear do tipo x menos a elevado a n, na hora de eu fazer as frações parciais, eu vou ter que reproduzir todos os expoentes para x menos a até que eu chegue ao expoente n. Essa é a regra geral. Então, cada fator repetido vão repetir termos aqui. E aí, a ideia é a mesma que no exemplo anterior. Nós vamos determinar os valores de A, B e C e depois determinar as integrais. Então, para determinar A, B e C, nós vamos fazer o mesmo processo, né? Para determinar A, B e C, nós vamos fazer o mesmo processo, tirar o mínimo múltiplo comum, que é x mais 1 ao quadrado, divide pelo denominador, multiplica pelo denominador. Então, aqui divide dá x mais 1 ao quadrado, b, que multiplica x mais 1,
e C, que multiplica x. E aí nós podemos sair desenvolvendo e depois, no final, identificar, ou nós podemos atribuir valores específicos para x para poder adiantar o nosso cálculo. Esses valores para x devem ser adotados de forma que você anule algumas variáveis para sobrar o que você quer. Por exemplo, se nós adotarmos o x igual a zero, eu vou cancelar esses dois termos, eu vou achar a. Né? Então, quando x igual a zero, eu vou ter do lado de cá 3 vezes 0 ao quadrado, 4 vezes 0 e 2. Dá 2. E do lado de cá eu vou ter A, que multiplica 0 mais 1, B que multiplica 0 e C que multiplica 0. Então, A igual a 2. Quando eu aplicar x igual a menos 1, eu vou anular A e vou anular B. Então, do lado de cá, eu vou ter 3 vezes menos 1 ao quadrado, 4 vezes menos 1, mais 2. Do lado de cá, esse vai se anular, esse vai se anular, e aqui vai ficar menos C. Aqui vai dar 3, menos 4 dá menos 1 com 2 dá 1. Passa para cá, menos 1. Então, C vale menos 1. E agora, para achar B, como eu não tenho como anular A e C simultaneamente, eu posso, como eu já conheço A, conheço C, eu posso adotar qualquer outro número arbitrário. Então, eu vou fazer para x igual a 1. Para x igual a 1, eu vou ter 3 vezes 1 ao quadrado, 4 vezes 1 mais 2, A vezes 1 mais 1, o A vale 2, né? Então, vamos colocar aqui 2. Então, 2 vezes 1 mais 1, mais B, que multiplica 1 vezes 1 mais 1, mais C, que multiplica 1. Do lado de cá eu vou ter 3 e 4, 7 e 2, 9. Aqui eu vou ter 4, mais 2B, e o C vale menos 1, né? Esqueci de colocar aqui. Então, vai ficar 4 mais 2B menos 1. Então, 9 menos 4 dá 5, mais 1 dá 6, sobre 2 dá 3. Então, o que nós temos, né? Nós temos, então, já como calcular a integral. A integral vai ser A sobre x, ou seja, 2 sobre x. Eu vou ter outra integral com B sobre x mais 1. E eu vou ter outra integral que é C sobre x mais 1 ao quadrado, ou seja, menos 1x mais 1 ao quadrado. Essas duas primeiras são do tipo logaritmo. 2 logaritmo de x, 3 logaritmo de x mais 1. E essa última aqui, ela não é do tipo logaritmo, mas ela é bem tranquila de se fazer, porque o termo que tem aqui é de primeiro grau, né? Então, se eu fizer u igual a x mais 1, du vai dar dx. E aí você vai ter um u ao quadrado embaixo, que é um u a menos 2, que vai ficar um u a menos 1, né? Então, vai ficar um termo, vai ficar um menos 1, dá mais 1 sobre x mais 1. Certo? Então, tá aí o resultado integral, mas, obviamente, a constante de integração. Então, resumindo, a integral por frações parciais, ela vai fazer com que você pegue uma integral que é complicada e você não resolveria de jeito nenhum integral como essa daqui usando as técnicas usuais. E aí você particiona ela em integrais mais simples que você conhece. Né? Então, nesse primeiro vídeo, nós falamos dos fatores lineares, quando eles acontecem de maneira
isolada ou de maneira repetida. No próximo vídeo, eu vou mostrar como é que nós vamos lidar com os fatores quadráticos. Então, até o próximo vídeo.